Tudo bom, queridos? Estamos aqui. Dentro de 2 minutos nós estaremos iniciando a nossa live, o nosso culto. Louvo a Deus pela vida de cada um dos amigos, cada um dos irmãos. Dentro de 2 minutos nós estaremos iniciando a nossa celebração ao nosso Deus, o Deus único, digno de receber toda honra, toda glória, todo poder, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de cada um de nós. Então, dentro de 2 minutos, nós estaremos dando início ao nosso culto, à nossa celebração, e creio que Deus é aquele que cuida de mim, que cuida de você, e por isso aqui nós estamos. Como é bom saber que você também tem sido alcançado pela palavra do nosso Deus, pelo cuidado dele. Que legal que você está aí, que legal que você está nos acompanhando. Nosso culto hoje, nossa celebração hoje é a celebração da Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa. Viva essa realidade, viva isso na sua vida, porque não existe outro sentido para celebrarmos se não for a presença de Cristo em minha vida e em sua vida. 19h30, então agora a gente pode de fato iniciarmos a nossa celebração, iniciarmos o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você deve ter percebido que o cenário aqui está um pouquinho diferente. Hoje eu cheguei aqui mais cedo e tentei dar uma mudança ali, porque sei, queridos, que se nós estivéssemos cultuando lá no templo, lá dentro, nós teríamos um cenário muito bonito. Mas, como não podemos cultuar lá, eu disse, nós vamos cultuar aqui e o nosso cenário será bonito e nós estaremos juntos, celebrando ao nosso Deus, celebrando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As pessoas estão aí chegando, quero mandar um abraço para cada um que está aí, em especial, quero mandar um abraço para a Siones, para os amigos. A Sione me mandou uma mensagem de manhã e falou, pastor, nós vamos estar trabalhando lá na padaria, mas nós preparamos uma caixa de som na tela do celular, porque nós vamos prestar um culto juntos. Então eu quero mandar um abraço a todos que estão aí na padaria trabalhando, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja vocês, estão aí expostos, mas atendendo o público, que Deus proteja a vida de cada um de vocês. Quero te fazer um pedido, te convidar a você compartilhar essa live. Clique aí no Facebook, na página compartilhar, ou no teclado aí compartilhar, e você vai estar compartilhando esta live, dando a outras pessoas a oportunidade de também serem alcançados pela palavra de Deus. Que legal a gente saber que outras pessoas têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Eu cheguei mais cedo aqui na igreja e estava dando uma volta pelo Facebook. Queridos, que maravilha! Em todos os lugares tem culto nesse momento. As pessoas têm podido ser alcançados pela palavra de Deus, pelas redes sociais. Que legal! Como Deus tem sido bom, como Deus tem sido bondoso, como Deus tem usado até este tempo que nós estamos vivendo de isolamento, quando as nossas igrejas estão com suas portas fechadas, mas as nossas igrejas estão nas casas. Agora eu tenho aqui 33 pessoas que estão nos acompanhando, 34, então eu tenho 34 igrejas nas casas. Quantas outras pessoas nos acompanhando, quantas outras pessoas sendo alcançado pelo poder de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, queridos, saber que essa palavra que Deus tem colocado aos nossos corações nos dias de hoje está chegando na sua casa, está chegando na casa dos seus amigos. Convide as pessoas para que elas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Provavelmente você tem
algum amigo, algum parente, algum vizinho que talvez está com suspeita do Covid-19 e está nesse momento na sua casa em isolamento total. Deus colocou no meu coração para que nesse início do nosso culto nós separássemos um tempo para orarmos especificamente por essas pessoas que eu conheço e que você também conhece, que estão com essa suspeita desse coronavírus, dessa doença. Nós vamos estar nesse momento, irmãos, orando especificamente por essas pessoas. Nós vamos estar nesse momento especificamente colocando a vida dessas pessoas diante do Senhor e pedindo a Ele: Deus, cuide deles. Deus, seja o Senhor o antibiótico sobre a vida deles. Deus, seja o Senhor o remédio que vai abençoar a vida deles. E nós estaremos fazendo isso nesse momento, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso. Eu quero te convidar a, nesse momento, parar o que você está fazendo e possamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão acometidas por essa doença. Só eu, queridos, só eu conheço 4 pessoas que estão acometidas com todos os sintomas, e nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos colocar cada uma dessas pessoas no nome, na presença do Senhor Jesus. Você pode fazer isso nesse momento, você pode baixar sua cabeça e falar com Deus. Você pode baixar sua cabeça e elevar o seu pensamento aos céus e dizer a Ele: Senhor, cuide de cada uma dessas pessoas. Oremos ao Senhor nesse momento. Deus amado, Deus bondoso, Deus bendito, louvado, exaltado, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma pessoa que neste momento reservou esse tempo para prestar um culto a Ti. Senhor, eu quero pedir ao Senhor neste momento que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor neste momento, Pai, que a Tua palavra possa alcançar os corações que precisam ouvir a Tua voz. Mas Deus, de uma forma especial, nesta primeira oração, o nosso objetivo é que o Senhor visite todas as pessoas que estão com estes sintomas ou aquelas que já foram confirmadas com essa doença do coronavírus. Pai, em nome de Jesus, que acampe os seus anjos ao redor de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser alcançadas pela Tua santa mão. Pai, em nome de Jesus, que o óleo da cura, que o óleo da unção, que o óleo da restauração seja derramada neste momento sobre a vida de cada uma delas. Que o Senhor possa cuidar delas, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada uma delas e que muito em breve, Senhor, nós possamos juntos celebrarmos ao Teu nome e dizer que Jesus Cristo é aquele que realiza a cura, Jesus Cristo é aquele que salva, Jesus Cristo é aquele que liberta. Deus, muito obrigado pela oportunidade de nesta noite o Senhor nos dá de adentrarmos a casa dos Teus filhos. Pai amado, o que eu quero te pedir é que neste momento nós possamos ser instrumento do Senhor para falar a cada coração, instrumento do Senhor para falar a cada vida, e que a Tua palavra possa alcançar os corações necessitados. Deus, aquela pessoa que está na sua casa agora, deprimida por estar presa dentro de casa, aquela pessoa que está na sua casa agora, Senhor, preocupada com as dívidas, com as contas, porque não estão trabalhando. Pai amado, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo acalente a cada coração e que o Senhor nos abençoe como igreja, como servos do Senhor, nos dê condições de abençoarmos a vida de outras pessoas. Usa-nos para o Teu louvor, usa-nos para a Tua glória, manifesta o Teu poder em nosso meio, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém e amém.
Que legal que você está aí. Que legal que você pôde orar junto com cada um de nós. Que legal que você pôde ser alcançado por esta oração. E você que tem alguma pessoa que você conhece, como eu disse na oração, passando por esse problema, passando por essa dificuldade, com os sintomas dessa doença, coloque diante do Senhor. Esteja orando diante do Senhor, esteja clamando diante do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da cura, o nosso Deus é o Deus da provisão, o nosso Deus é o Deus da restauração. Queridos, hoje nós estamos no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa. Na sexta-feira eu trouxe uma palavra para o grupo da igreja, para os irmãos da igreja, falando o texto de Lucas capítulo 23, e hoje eu vou usar esse texto novamente. Falando do texto da crucificação, falando do texto da morte, e eu disse naquela ocasião que provavelmente para os discípulos fora o momento mais difícil da vida deles. Nós vamos citar isso hoje. E talvez nós também estejamos vivendo momentos difíceis na nossa vida. Talvez nós também estejamos vivendo momentos complicados na nossa vida. Mas eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida ouvinte da palavra de Deus, o nosso Deus, Ele nesta noite, ouça o que eu estou te dizendo, o nosso Deus nesta noite vai visitar a sua casa. O nosso Deus nesta noite vai visitar a sua família. O nosso Deus nesta noite vai visitar a sua vida. Creia nisso. O nosso Deus tem poder para mover céus e terras em favor de você. Creia nisso. Creia nessa palavra. Eu queria que você pudesse colocar aí, digitar aí os seus pedidos de oração. Eu já vi que alguns irmãos já puderam colocar. Nós vamos fazer novamente mais um período de oração. E eu queria que você pudesse colocar aí o seu pedido de oração, o seu clamor, aquilo que tem perturbado o seu coração, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que talvez em muitos momentos tem tirado a sua paz. Eu queria orar especificamente pelo seu pedido nesse momento. Eu vi lá que o irmão Evaldo colocou pela sua vida espiritual, a irmã Zilma colocou também pela sua família. Se você tem um pedido, se você tem um clamor, pode digitar aí nesse momento e nós estaremos orando mais uma vez nesse momento por cada pedido, por cada clamor que nós possamos colocar diante do Senhor, que nós possamos levar ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não rejeita a um quebrantado coração. Deus não rejeita um coração que se coloca à sua disposição para ser tratado, para ser curado, para ser restaurado. E é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Nós estamos nos colocando à disposição do Senhor para que Ele possa nos tratar. A irmã Jaqueline está colocando pela saúde da minha avó, pela saúde do meu avô Milton, pela saúde do irmão Milton Vieira. A última vez que eu visitei o irmão Milton, a gente pôde perceber como o irmão Milton está debilitado, sendo bem tratado, mas debilitado pela sua saúde. Vamos estar orando pelo Milton. Mais algum irmão que tiver mais algum pedido, mais algum clamor, possa fazer diante do Senhor, e nós estaremos orando também pelo seu pedido, pelo seu clamor. Está ali o pedido do Hélito. Olhe pelo irmão Marcos Moreira de Valença. O irmão Marcos Moreira, irmão, está internado da igreja de Valença, está no CTI com coronavírus. Vamos colocar a vida do Marcos diante do Senhor. Esse é o nosso momento. A palavra de Deus nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estaremos fazendo isso neste momento. A Cássia Rodrigues está lá pedindo, ore pela saúde do meu filho Gladstone. Nós estaremos orando pelo Gladstone. Nós estamos juntos neste momento, numa corrente de oração, em clamor ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele intervenha, que Ele possa vir de alcance às necessidades. Ana Paula Mota,
pela vida do meu esposo que não conhece Cristo como Salvador. Ana Paula, convide ele para ouvir essa palavra, convide ele para que nesta noite ele possa fazer um esforço e se assentar aí ao seu lado. Nós estaremos orando pela vida do seu esposo, para que a palavra de Deus penetre naquele coração e ele possa ser alcançado pela palavra de Deus. Eu queria te convidar a, nesse momento, mais uma vez, você baixar a sua fronte e nós estaremos falando com Deus. Mais uma vez, baixe a sua cabeça e nós estaremos colocando todos os pedidos que ali foram feitos diante do Senhor. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio neste momento. Pai, neste momento nós nos unimos em oração. Nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, em uma corrente de clamor, em uma corrente de oração. Eu quero te pedir, Deus, por todos os pedidos que ali foram feitos. Pai, pedido pela vida do Gladstone, pedido pela vida do esposo da Ana Paula, o pedido que o irmão Wellington fez pelo irmão lá de Valença que está internado, a gratidão do Marcelo pela recuperação do seu pai. Todos os pedidos, Deus, que aqui foram colocados neste momento, Pai, eu quero clamar ao Senhor, eu quero interceder ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor entre com providência neste momento, restaurando a saúde, restaurando a família, quebrantando os corações que ainda estão em pedregulhos, corações empedrecidos que ainda não se abriram para ouvir a tua palavra. Por favor, Deus, venha de encontro a cada vida, venha de encontro a cada pessoa que carece do seu cuidado. Deus, sei com aquele irmão que lá de Valença que está no CTI. Deus, eu quero te pedir pelo pastor Sócrates. Deus, eu quero te pedir pela mãe do pastor Alex Barcelos. Pai, eu quero te pedir pela vida das pessoas que estão carecendo do Senhor neste momento, pela vida das pessoas que estão num leito de hospital. Cuida delas, Senhor, recupera elas, dê a elas, Senhor, a oportunidade de voltarem para os seus lares e poderem testemunhar que Jesus Cristo restaurou, que Jesus Cristo sarou, que Jesus Cristo curou, que Jesus Cristo trouxe novamente aqueles que estavam à beira da morte, que Jesus Cristo trouxe para a vida, porque o Senhor tem plano em nossas vidas. Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos nas tuas mãos. Pai, eu quero te pedir neste momento por aqueles irmãos que estão desempregados. Pai, por favor, a tua palavra nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Não permita, Senhor, que falte o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Não permita que falte a alimentação. Não permita que falte o vestuário. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Em ti está a nossa confiança, em ti está a nossa esperança, em ti está a nossa vida. Pai, cuide de cada um de nós. Deus, vai entrando agora nas nossas casas, vai entrando nas nossas famílias, vai fazendo a obra, vai tirando tudo que não te pertence. Repreenda em nome de Jesus, Pai, a atuação do diabo. Não permita que o diabo tenha poder sobre as nossas casas, não permita que o inimigo tenha poder sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer a tua obra. Nós queremos ser alcançados, Pai, pelo teu cuidado, nós queremos ser alcançados pelo teu amor, nós queremos ser alcançados, Senhor, pela misericórdia que vem de ti. Usa-nos para o teu louvor, fale aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, como é bom nós estarmos juntos, como é bom nós sabermos que Deus é aquele que cuida de nós. Mandar um abraço aí para o ministro de música Altiene Flores,
nosso coordenador de música da Convenção Batista Fluminense, Altiene, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e Deus esteja te guardando nesse período que nós estamos vivendo. Queridos, a palavra de hoje, aquilo que Deus colocou em nosso coração, aquilo que Deus nos convidou para refletirmos juntos, está lá no tema da nossa live, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. E aí eu quero conversar com você nesta noite, quero pensar com você em dois textos da palavra de Deus que nos leva a refletir nesta realidade de Cristo sendo a minha Páscoa, de Cristo sendo a sua Páscoa. Quantas pessoas nesse momento, nesse período, no dia de hoje, estão em casa chateadas porque não conseguiram comprar ovos de Páscoa? Quantas pessoas estão em casa preocupadas porque não conseguiram comprar o bacalhau que sempre compram? Porque não conseguiram comprar o peixe que sempre compram? Queridos, eu respeito a sua tradição, eu respeito o que você acredita, mas eu quero te dizer uma coisa: a celebração da Páscoa é muito mais do que ovos de Páscoa. A celebração da Páscoa é muito mais do que ter na mesa um peixe. A celebração da Páscoa é quando nós olhamos para a história bíblica, quando nós olhamos para aquele que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós olhamos para esta realidade e entendemos o sacrifício pascual, o sacrifício que foi o próprio Cristo que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Esse deve ser o real significado da Páscoa. Essa deve ser a real realidade que eu e você devemos celebrar a Páscoa. E por isso eu quero te convidar nesta noite a refletirmos, a pensarmos na palavra de Deus, quando nos convida a olharmos para esta realidade. É bem verdade, queridos, que se nós estivéssemos reunidos como igreja, nós iríamos narrar esse acontecimento com músicas, com as nossas cantatas, como sempre fazemos. Nós estávamos preparando a nossa cantata com os grupos musicais da igreja, mas Deus entendeu fazer desse jeito. Deus entendeu fazer dessa forma. Ele é Deus e nós somos servos. E nós nos colocamos submissos à vontade de Deus. Sabe por quê? A vontade de Deus, a igreja aqui sabe isso de cor, porque quase todos os cultos eu digo isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu e você não estejamos entendendo o que Deus quer fazer no meio do nosso povo nesse tempo. Ainda que eu e você não entendemos qual é o propósito de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus tem um propósito em todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus, nada foge à potente mão de Deus. A minha vida, a sua vida, a minha saúde, a sua saúde está debaixo da mão de Deus. E é Ele quem cuida de mim e de você, e é Ele quem cuida de nós. E por isso eu quero, nessa noite, te convidar a celebrar a Páscoa. Eu quero, nessa noite, te convidar a fazermos juntos, e por isso trouxe uma palavra dentro desse tema, dentro desse pensamento. Alguns pastores amigos estão, nessa noite, celebrando a ceia do Senhor. Os irmãos nas suas casas, e foram avisados com antecedência, eles prepararam. Eu pensei também em fazer, mas optei por não fazer nesse momento. Possa ser que eu comunique à igreja, que eu comunique aos irmãos, se isso ainda demorar mais algum tempo, e no outro domingo ou nos outros domingos a gente faça. Não tenho nenhum problema, não tenho nada contra, mas optei por aguardar mais um pouco. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Eu quero ler com os irmãos do verso 44 em diante. Lucas 23, do 44
em diante. Abra sua Bíblia e nós estaremos lendo a palavra de Deus. Se você estiver com o seu celular, acesse o seu celular, acesse o seu aparelho digital e nós estaremos nesse momento fazendo a leitura do texto da palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 23, do 44 em diante. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão reunida para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar e a bater nos seus peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe as coisas que aconteciam. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom, justo e piedoso, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros de crucificar Jesus, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperavam o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou no túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado, um túmulo virgem, ninguém havia sido sepultado ainda naquele túmulo. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e com o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram, segundo o mandamento da lei. A gente fica por aqui, depois eu vou ler com os irmãos um outro texto. Queridos, esse texto ele narra a crucificação de Cristo. Ele narra o momento em que Cristo foi crucificado. Jesus já havia sido julgado, Jesus já havia sido condenado, Jesus já havia carregado a cruz, e aqui eu quero parar. Eu disse aos irmãos hoje pela manhã, hoje eu cheguei aqui mais cedo um pouco, e eu fui lá no templo, lá em cima, pegar essa cruz, para colocar aqui atrás, para deixar o cenário um pouco mais bonito. Irmãos, essa cruz, feita de madeira, o irmão Léo que fez, feita de madeira, ela é pesada. E quando eu carregava essa cruz aqui no pátio da igreja, me veio à mente a cruz de Cristo. A cruz que Cristo carregou, o peso dos meus pecados e dos seus pecados. E aí eu falava comigo mesmo, se eu estou achando essa cruz pesada apenas para trazer dali até aqui no gabinete, imagine o meu Salvador, imagine Jesus Cristo que carregou a cruz do Gólgota até o monte chamado Caveira, Calvário. Imagine ele quando carregou a cruz, carregando os meus pecados e os seus pecados. Imagine ele demonstrando todo esse amor, o amor de Cristo demonstrado por cada um de nós. Sabe, queridos,
quando a gente pensa em Páscoa, quando a gente ouve falar em Páscoa no Antigo Testamento, para o povo hebreu, a Páscoa era uma festa anual que conquistava, ou que o povo celebrava a conquista, a libertação, a saída do povo hebreu que estava escravo no Egito. Esse era o significado da Páscoa no Antigo Testamento. Só que quando a gente vem para o Novo Testamento, quando a gente traz a palavra Páscoa, quando a gente traz o significado da Páscoa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aí a gente já começa a entender que o significado da Páscoa é uma festa anual cristã, que comemora a ressurreição de Cristo. Quando eu trago o significado da Páscoa para a minha vida, quando você traz o significado da Páscoa para a sua vida, o real significado da Páscoa é morte e ressurreição. Quando nós celebramos o batismo, quando nós estamos na classe dos novos crentes, preparando eles para o batismo, a gente fala sobre o movimento do batismo, quando a pessoa que está sendo batizada, ela deita nas águas e ela volta. Aquele movimento significa morte para o mundo e vida para Deus e vida para Cristo. Então, quando nós chegamos nos dias de hoje e celebramos a Páscoa, o que na verdade nós estamos celebrando é a morte e a ressurreição. A morte para o velho homem, a morte para as velhas práticas, mas a ressurreição para um novo homem. E eu quero te dizer nesta noite, Cristo quer mudar a sua história, Cristo quer mudar a sua vida. Você também precisa celebrar o verdadeiro significado da Páscoa. Cristo precisa nascer em seu coração, Cristo precisa nascer na sua casa, Cristo precisa nascer na sua vida. Aí então você de fato irá celebrar o verdadeiro significado da Páscoa. Então eu já disse para você, no Antigo Testamento, Páscoa era a libertação do povo hebreu, a libertação do povo de Israel do Egito. No Novo Testamento, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Cristo já ressurgiu no seu coração? Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu sou amigo do Evangelho, pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu nunca fiz nada de errado, eu sou um homem bom, eu dou ajuda aos pobres. Cara, que legal que você faz isso, que legal que você nunca matou, que legal que você nunca roubou, que legal que você nunca cheirou, que legal que você é um cara que ajuda as pessoas, mas deixa eu te dizer, só isso não te leva para os céus. E talvez você pergunte, então pastor, o que me leva para o céu? A igreja? Não, também não é a igreja que te leva para o céu. O que te leva para o céu é Jesus Cristo. O que te leva para o céu é renúncia de um velho homem, renúncia das práticas que você praticava, as coisas erradas que você fazia, e quando você vira as costas para as coisas erradas e abre os braços para Cristo e diz: Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, isso leva o homem para o céu. Isso é o que pode salvar a vida do homem. Por isso eu quero te convidar nesta noite, por isso eu quero falar com você nesta noite. Você precisa deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, porque esse é o real significado da Páscoa, essa é a real celebração que nós precisamos viver. O texto lido nos diz que Jesus, ele havia sido preso. Mas eu quero voltar um pouco antes. Se a gente for lá, quando Jesus estava no Getsêmani, quando Jesus convida os seus discípulos para orar, Jesus já sabia que estava chegando a sua hora.
E antes de Jesus ser entregue para ser julgado e crucificado, ele foi a um lugar chamado Getsemane, lugar de oração, lugar onde ele queria estar a sós com Deus, mas ele leva junto dele alguns dos seus discípulos. E quando ele chega no Getsemane, no monte do Getsemane, ele fala para os seus discípulos: ficai aqui, porque eu vou orar. A minha alma está aflita, a minha alma está estremecida, e eu preciso falar com Deus. Sabe o que eu quero te dizer neste momento? Jesus também teve os seus momentos das suas aflições. Talvez você esteja passando por esse momento de aflição, talvez você esteja passando por esse momento de dificuldade. Eu quero te dizer que Jesus é o meu exemplo, Jesus é o seu exemplo nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós não sabemos como agir. O que nós devemos fazer é orar ao Pai. Jesus, ele vai ao Getsemane e ele ora ao Pai, e ele coloca a sua vida diante de Deus. Mas um dado importante nesse texto de Jesus no Getsemane, que ele fala para os seus discípulos: ficai aqui e orai comigo, ficai aqui e velai comigo. E quando Jesus retorna, irmãos, Jesus sobe mais um pouco o monte, e quando Jesus retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. Ah, queridos, entendam uma coisa: Jesus não precisava passar pela cruz, Jesus não precisava passar pelo Getsemane, Jesus não precisava passar pelo Calvário. Ele só fez isso por amor a cada um de nós. Ele fez isso por obediência ao Pai, por amor a nós. Sabe o que eu quero te dizer? Sabe o que eu quero te trazer a entender nessa noite? Se Jesus se entregou por nós, nós devemos entregar o nosso coração a Ele. Nós devemos ser homens e mulheres gratos a Ele. Nós devemos buscar a face dEle. Nós devemos buscar a presença dEle. Nós devemos estar com as nossas vidas no centro da vontade dEle, porque é Ele quem cuida de nós. Mas nem os discípulos puderam orar com Ele. Até os discípulos o abandonaram. Muitas das vezes as nossas atitudes em relação a Jesus é abandoná-lo. Quantas pessoas, irmãos, quantos amigos viraram as costas para Jesus? Quantas pessoas largaram a igreja? Quantas pessoas largaram o seu relacionamento com Deus? Quantas pessoas trocaram a sua intimidade com Deus por um prato de lentilha? Ou seja, trocaram a sua intimidade com Deus pela bebida, pela sexualidade. Eu quero te dizer nesta noite: Cristo não nos abandonou em nenhum momento. Cristo subiu ao Calvário, Cristo foi à cruz por amor de cada um de nós. E quantas das vezes eu e você o abandonamos, quantas das vezes eu e você deixamos Jesus Cristo de lado na nossa vida, quantas das vezes eu e você trocamos Jesus Cristo por alegrias momentâneas. Entenda isso nessa noite. O amor de Cristo, a alegria que Cristo traz, a satisfação que Cristo traz, ela vai muito além do que uma alegria momentânea. Quantas das vezes as pessoas sentam numa roda de cerveja e ali eles bebem e ali eles se alegram, mas quando aquilo termina, eles vão para casa e a alegria acaba. E volta a tristeza, e volta a solidão, e volta aos questionamentos. Mas eu quero te dizer que a alegria que Cristo traz na nossa vida
ela não é uma alegria momentânea, ela não é uma alegria passageira, ela é uma alegria que perdura eternamente, ela é uma alegria que perdura em meio às lutas, em meio às dificuldades. A alegria de Cristo está sobre as nossas vidas. Os discípulos não puderam orar com Ele. Muitas das vezes as nossas atitudes, elas são igual às atitudes dos discípulos. Lá no texto de Mateus capítulo 26, do 36 ao 46, vai dizer isso. No verso 40, ele vai dizer que quando Jesus volta do Getsêmani, quando Jesus volta do monte da oração, ele encontra Pedro dormindo. Quantas das vezes as minhas atitudes são iguais a de Pedro? Quantas das vezes as minhas atitudes são iguais a de Judas? Mas eu quero te dizer nessa noite, Cristo quer mudar a história da nossa vida. Jesus não foi crucificado só na cruz do Calvário, mas a todos os dias eu e você ainda o crucificamos quando nós não o recebemos como Senhor. Quando eu e você negociamos com o pecado, quando eu e você negociamos com aquelas coisas que nos afastam do centro da vontade de Deus, nós estamos dizendo: a morte de Cristo na cruz foi em vão, a morte de Cristo na cruz não teve poder, a morte de Cristo na cruz não me alcançou. E eu sei que isso não é verdade. Eu sei que a morte de Cristo na cruz, ela trouxe transformação para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que a morte de Cristo na cruz, ela trouxe uma nova perspectiva, uma nova esperança para cada um de nós. E nós precisamos viver essa realidade, e nós precisamos viver isso. Então, quando eu saio do texto de Jesus no Getsêmani, porque esse texto foi o último momento de Jesus antes dele ser entregue para a crucificação. Quando eu saio desse texto e entro no texto que nós lemos de Lucas, capítulo 23, do 44 até o verso 56, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende que a palavra de Deus, ela vai se cumprindo todos os dias. A profecia já estava feita que ele seria entregue como ovelha ao matadouro, que ele seria levado sem ter nenhum pecado, mas ele seria entregue por amor de cada um de nós. E assim se cumpriu. E assim se cumpriu a profecia. E assim se cumpriu o significado da crucificação, mas da ressurreição. Sabe, queridos, quando a gente volta ao Antigo Testamento, a gente percebe que para que o pecado fosse perdoado, precisava se entregar uma oferta, precisava se entregar um cordeiro, precisava se entregar um novilho ao sacerdote, para que aquele novilho, para que aquele cordeiro fosse decapitado e que o sangue fosse derramado para que os pecados fossem perdoados. Mas no Novo Testamento já é diferente. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que salva a minha vida. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo na sua casa. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo na sua família, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: Cristo pode mudar a realidade da sua casa, Cristo pode mudar a realidade da sua família, seja ela qual for. Talvez você diga assim: pastor, eu já fiz muitas coisas erradas, eu já me envolvi com coisas erradas. Deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é aquele que pode mudar a nossa história, é aquele que pode mudar a nossa família. O Cristo que mudou a minha história, o Cristo que mudou a minha família, que mudou a minha vida, é o mesmo Cristo que pode mudar a sua história. É o mesmo Cristo que pode mudar a sua vida. Para isso acontecer, você precisa crer no Senhor Jesus. O texto de João 3,16 diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Existe uma música que o Ministério Infantil da nossa igreja canta, e eles dizem que não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Cristo se entrega por cada um de nós. Por isso que o tema desta reflexão, por isso que o tema desta palavra é Jesus Cristo, a minha, a sua, a nossa Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para morrer por mim e por você. Por isso nós precisamos crer nessa verdade. E aí, queridos, no momento da crucificação, e esse texto, ele narra isso com muita propriedade. O texto vai dizer que era aproximadamente meio-dia, a hora sexta. E Jesus Cristo, ele é levado, Jesus Cristo é posto na cruz. E de meio-dia em diante, o texto vai dizer que tudo se escurece. E do meio-dia em diante vai dizer que tudo perde a cor, tudo perde o sentido. Talvez a sua vida esteja sem sentido. Talvez a sua vida esteja sem alegria. Talvez você está vivendo, mas está dizendo assim, viver ou não viver, nada importa, não tem alegria, não tem sentido. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo pode mudar a realidade da sua vida. O texto diz que tudo perde o sentido, o céu se escurece, e por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, o texto diz que Jesus Cristo clama em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Sabe, queridos, o que Jesus está dizendo para o Pai, para Deus que está no céu: Pai, o Senhor me deu a ordem de vir a este mundo, morrer pela humanidade, está consumado, tetelestai, está pago, a obra está paga, o povo, a humanidade não precisa mais derramar sangue, porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Sabe, queridos, eu e você não precisamos mais derramar sangue. Às vezes a gente passa por alguns lugares e percebe alguns despachos, pessoas colocando alguns animais mortos. Hoje não precisa mais disso, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. O sangue de Jesus Cristo já foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Hoje o que nós precisamos fazer é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje o que nós precisamos fazer é dizer para Ele: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, receba a minha vida na Tua presença. Senhor Jesus, mude a minha história, porque eu recebo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O texto vai dizer que por volta da hora nona, que por volta das 3 horas da tarde, Jesus Cristo, ele olha para os céus e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, queridos, eu não quero aqui adentrar por causa do tempo, mas eu não quero adentrar na questão que fala do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Ah, eu não quero adentrar nos cravos que foram pregados nas mãos de Jesus. Eu não quero adentrar nos cravos que foram pregados nos pés de Jesus, na coroa de espinho que foi colocado sobre a sua cabeça de forma irônica, porque eles diziam: se tu és o rei tem que ter uma coroa, e coloca sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, que os espinhos cravam na sua fronte. Eu não quero aqui adentrar na questão das lanças que ultrapassou o seu corpo. Não, porque se eu adentro a isso, você veria todo o sofrimento de Cristo, mas em nenhum momento ele pensou em desistir,
Em nenhum momento ele pensou em retroceder. Sabe por quê? Porque Cristo fez isso por amor. Às vezes a gente vê o casal dizendo sobre prova de amor. Que bonito! Quando você entrega um chocolate, quando você entrega um buquê de rosas e fala de prova de amor. Mas eu quero te dizer que a maior prova de amor foi quando Jesus entregou a sua vida pela humanidade. A maior prova de amor foi quando Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Essa é a maior prova de amor. E nada se compara. O texto vai dizer que os soldados que estavam ali vendo, que os soldados que estavam ali presenciando, quando viram tudo se escurecer, quando viu o véu do templo se rasgar, eles disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente este era filho do Deus vivo. Verdadeiramente este é filho do Senhor. E Jesus Cristo morreu. E aí, queridos, o texto continua dizendo que José de Arimateia, um homem bom, um homem justo, que não concordou com que a decisão de Pôncio Pilatos, José chega e pede então a Pôncio Pilatos que ele pudesse pegar o corpo daquele que estava na cruz do Calvário para o sepultar. E Pôncio Pilatos o autoriza e ele agora pega o corpo de Jesus e leva para uma gruta, para um túmulo. E o texto diz que esse túmulo ninguém havia sido ainda enterrado nele. Um túmulo virgem, ninguém, a morte ainda não havia entrado nesse túmulo. E ele agora coloca Jesus nesse túmulo. E ele ali, o corpo de Jesus envolto nos lençóis, é colocado nesse túmulo. E o texto vai dizer que uma pedra é colocada na porta do túmulo, travando o túmulo. Ah, queridos, preste atenção, porque aqui tem algo espiritual que eu quero falar com você. Quando Jesus, o texto diz que ele expirou pela última vez na cruz, quando a sua morte acontece, o inferno entrou em festa. O inferno entrou em celebração, porque o Salvador da humanidade estava morto, porque o Salvador foi vencido pela morte. Agora o diabo e os seus demônios estão em festas, estão em celebração. Mas eu quero te dizer, entenda isso que eu estou te dizendo. A festa do inferno tem os seus dias contados. A festa do inferno tem os seus dias contados. Porque, queridos, isso acontece na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, como diz o texto. Então, ainda o fim do dia de sexta-feira, o sábado, mas no domingo pela manhã, o texto diz: aleluia, Jesus não estava mais no túmulo. O túmulo não teve poder de conter a glória de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Entenda o que eu quero te dizer nesse momento. Você precisa ser alcançado pela glória de Deus. Você precisa ser alcançado pelo poder de Deus. A sua família, a sua casa precisa ser alcançada pelo poder de Deus, pela glória de Deus. O texto vai nos dizer: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas quem? As mesmas mulheres que no verso anterior diz que estava de longe, acompanhando Jesus à morte até o último momento. E no primeiro dia da semana, no domingo,
Elas foram ao túmulo para ver o Senhor. Elas foram ao túmulo para passar unguento nas feridas, para passar unguento no corpo do Mestre. Eles tinham essa prática de regar o corpo da pessoa amada, daquela pessoa que eles tinham estima, com unguento, e eles vão agora ao túmulo no domingo pela manhã para fazer isso no corpo de Jesus. Mas deixa eu te dizer, Jesus Cristo não precisava do unguento das mulheres, porque a morte não teve poder para detê-lo no túmulo. Quando elas chegam no túmulo no domingo pela manhã, quando Maria Madalena chega no túmulo no domingo pela manhã, o texto diz que a pedra está removida. O texto vai dizer que a morte foi vencida. Aleluias! Cristo vivo está. O texto diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Mestre, não acharam o corpo do Senhor. E o texto vai dizer que aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, de medo, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Quando Maria Madalena e as outras mulheres chegam no túmulo, quando elas olham perplexa, amedrontada, porque disseram: roubaram o corpo do nosso Salvador. Não, não roubaram o corpo do nosso Salvador. Na verdade, ele ressuscitou. Na verdade, ele vivo está. Na verdade, ele vive para sempre. E o anjo, 2 anjos, olha para Maria e para as outras mulheres e diz para ela: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Olha para essa cruz. Essa cruz está vazia. Se você for ao sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus neste momento, ele também estará vazio, porque Jesus Cristo ressuscitou. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo trocou, preste atenção nisso, e aqui eu começo a finalizar minha palavra. Jesus Cristo trocou o sepulcro pelos nossos corações. Jesus Cristo saiu do sepulcro e quer reinar nos corações. Jesus Cristo saiu do sepulcro e quer reinar na sua casa. Jesus Cristo saiu do sepulcro e quer reinar na sua vida. Talvez a sua casa esteja como um sepulcro. Talvez a sua casa, o que tem reinado é falta de amor. Talvez na sua casa o que tem reinado é falta de paz. Talvez na sua casa o que tem reinado é a briga. Eu quero te dizer nessa noite que Cristo quer reinar na sua casa. Cristo quer reinar no seu lar. Cristo quer reinar na sua vida. Cristo quer reinar no seu coração. Você precisa deixá-lo entrar. O sepulcro não teve poder para segurar a presença do Salvador da humanidade. Finalizo dizendo para você: se você for a Meca, aonde Maomé foi enterrado, lá no sepulcro, provavelmente não tenha mais por causa do tempo, mas provavelmente lá ainda teria restos mortais. Se você for lá onde Buda foi enterrado, provavelmente
teria restos mortais, talvez não tenha mais por causa do tempo. Se você fosse aonde Allan Kardec foi enterrado, lá também talvez teria restos mortais. Se você fosse lá na Capela Sistina, em Roma, onde o Papa João Paulo II foi enterrado, talvez lá também ainda tenha restos mortais. Mas eu quero te dizer, aonde Cristo foi enterrado, já não tem mais restos mortais. Sabe por quê? Não por causa do tempo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E o maior propósito de Deus e o maior desejo de Deus é viver e reinar no meu coração e no seu coração. Jesus Cristo foi o único que venceu a morte e hoje pode nos dar vida eterna. Talvez você diga assim, não, mas ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. É verdade, mas depois o filho da viúva de Naim morreu de novo. Não, mas ele ressuscitou a filha de Jairo. É verdade, mas depois a filha de Jairo morreu de novo. Não, mas ele ressuscitou Lázaro. É verdade, mas depois Lázaro morreu de novo. Jesus Cristo é o único que ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E o desejo dele é reinar nas nossas vidas. O desejo dele é reinar na sua casa, reinar na sua família, reinar no seu coração. E eu quero te desafiar a nesta celebração, como Jesus Cristo sendo a minha Páscoa, a sua Páscoa, que ele possa reinar na sua vida. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez alguma coisa te entristeceu. Talvez alguma coisa te chateou. Talvez alguma coisa te fez trilhar outros caminhos. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, é tempo de voltar aos braços do Pai. Queridos, a humanidade, as coisas têm anunciado. E eu quero te dizer em nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os acontecimentos têm anunciado a volta de Cristo. A volta de Cristo está mais próxima do que eu e você pensa. A volta de Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. Por isso eu quero te dizer, e aqui eu não quero te amedrontar, esse não é o meu objetivo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, é tempo de reconciliar a nossa vida com Deus. É tempo de dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história, muda a minha realidade. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu o verdadeiro significado da Páscoa, que não é os coelhos, que não são os chocolates, que não são os peixes, mas o verdadeiro significado da Páscoa é Cristo em nós. Você que entendeu isso e quer orar nesse momento comigo, baixe sua cabeça. Se depois você quiser mandar uma mensagem, manda uma mensagem aí no grupo da igreja, aí na página da igreja, e eu, pastor Haroldo, vou fazer um contato com você. Se você aceitou a Jesus, se você se reconciliou com o Senhor, mande uma mensagem aí no grupo da igreja, na página, pode ir lá no Messenger, no privado, manda uma mensagem e eu vou fazer um contato com você. Eu quero colocar o seu nome no caderno de oração, orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, porque um dia o Senhor deixou o céu e veio de encontro a nós. Muito obrigado, porque um dia o Senhor deixou a sua glória e habitou nesta terra, e habitou no meio de nós, para nos dar a oportunidade de te recebermos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor foi à cruz do Calvário e se entregou como o verdadeiro Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade. Por isso, Deus, eu quero te pedir nesse momento, essas pessoas que estão ao alcance da nossa voz, essas pessoas que estão acompanhando esta live, se houver alguém nesta noite que precisa fazer um encontro contigo,
que precisa de fato te receber como Senhor da sua vida, que precisa de fato reconhecer o verdadeiro significado, sentido da Páscoa, que o Senhor conceda a cada um deles a oportunidade de te receber, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida e que o Senhor mude a realidade de vida de cada um deles, porque a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti. E em Ti, Deus, nós esperamos dias melhores. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pelo Teu amor. É o que nós te pedimos. Fique conosco. Leva-nos, Senhor, em paz. Guarda-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, das setas e do dardos inflamável do maligno. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. O meu desejo é que esta palavra tenha alcançado o seu coração. Mais uma vez eu repito, se você nesta noite tomou uma decisão ao lado de Cristo, talvez você estava afastado da igreja, talvez você gostava do Evangelho, mas ainda não tinha recebido Jesus como Salvador da sua casa, da sua vida, do seu lar. Vai lá no Messenger, vai lá no privado, manda uma mensagem. Eu que vou responder você, eu que vou ligar para você e vou dizer para você, nós estamos orando pela sua vida. Que Deus te abençoe e quero finalizar lhe desejando feliz Páscoa, feliz Cristo em nossas vidas. Que Ele nos abençoe, porque Ele é a nossa Páscoa. Amém e amém. Vai em paz. E deixa eu te dizer, no domingo, Ele ressuscitou. No domingo, a esperança ressurgiu. Há esperança para tudo isso que nós estamos vivendo como humanidade. Creia nisso. Que Deus a todos nos abençoe.